Meus amigos do YouTube, eu estou aqui hoje no Orquidário Paulista com o amigo Flávio Balestrin. É um amigo de muitos anos, é um dos primeiros clientes que eu tive quando eu montei o Orquidário. E é a pessoa que eu conheço que mais cultiva PAF. Eu não conheço ninguém que conheça mais de PAF e Fragmipedium que ele. E ele vai dar uma canja pra gente hoje, ensinar como planta, como prepara substrato, qual a diferença de frag e de PAF. Eu acho muito interessante estar nessa situação, nesse momento, e uma possibilidade incrível de ter isso aqui para vocês. Então vamos aproveitar bastante isso. Ronaldo, obrigado pelo convite. Né? Realmente não fala quantos anos, né, que foi a primeira planta que eu comprei de você, mas é muito legal estar aqui. Vamos replantar essas plantas que você trouxe aí da Alemanha. Vamos juntos. Todos eles, de alguma maneira. Mas na prática, então você molha assim, com umas 2, 3 vezes por semana? Eu molho eles, em geral, 2 vezes por semana. Você tá coberto? São 2 estufas cobertas. Tá. Explicando que ele está aqui no musgo, porque eles chegaram de viagem, né, Reinaldo? E para a raiz dele secar, realmente é um problema. Né? Se a raiz dele secar, como a gente deixa uma catleia sem plantar, provavelmente a raiz vai morrer. Então, para ela não secar, eu sugeri que enquanto a gente não replantasse, ele deixasse com um pouquinho de musgo, só para manter a umidade, mas eu particularmente não uso o musgo puro para plantar ele, né? Eu uso esse tipo de composto aqui, que é composto de brita pequena, carvão pequeno e casca de pinos pequena. Aqui ela está um pouquinho maior do que o que eu costumo usar, mas é uma mistura que vai mais ou menos uma parte de cada um pouquinho mais, vamos dizer que 2 de pinos, uma de carvão e uma de brita, e depois sim, eu pego um pouquinho, depois no final vocês vão ver, eu pego um pouquinho do esfagno, pico, só para manter um pouquinho mais de umidade, porque ele costuma secar rápido se ficar só dessa forma. Não precisa picar tão pequenininho assim não, ó. É só para ele não ficar com a fibra, senão ele é muito longo, senão é difícil de misturar. Pica, junta uma bolinha assim, ó, bem facinho. Com ele lavado, né? Bem lavado, assim, de molho, preferência de molho pelo menos de um dia para o outro. Depois você escorre a água, aperta ele um pouquinho e corta assim, ó. E aí você pega ele aqui e mistura junto com esse substrato. Óbvio, todo mundo pergunta, né? Qual que é a proporção, né? Eu coloco o que seria equivalente ao que eu pus de carvão, né? Então seriam 2 de pinos, uma de pedra, uma de carvão e uma desse esfagno picadinho. Sugestão é usar um esfagno diferente do vermelho. Aquele esfagno, ele dura muito pouco. Esse aqui deve ser o musgo estrela, né? Isso. Esse é o melhor, dos mais fáceis de encontrar, esse aqui é o melhor. Essa proporção que você falou é em volume, não é? Uma parte de É em 12 volume. É em volume. A pedra não é em peso não, é em volume. Como todo mundo pode ver, tá com a raiz totalmente saudável, né? Não tem nenhuma... Para saber se a raiz está saudável, é só dar uma apertadinha de leve. Se ela tiver durinha, significa que ela está viva. Se ela tiver morta, ela primeiro não está nessa cor, ela está numa cor preta ou marrom muito escura. E a hora que você apertar, ela praticamente está oca, né? Você puxa um pouquinho assim, ela já dissolve. Então, se tivesse alguma morta aqui, não é o caso nem dessa muda, nem dessa, mas se tivesse alguma raiz morta, você puxa com o dedo ou corta com uma faquinha. Não é bom plantar com a raiz morta junto, né? Depois, dá uma lavada em água corrente as raízes, antes de plantar, sempre é bom. Esse aqui já estava lavado antes, mas lavar com uma água corrente. E aí fazer o plantio. Sempre um vaso menor possível. Pafiopédio gosta de ficar apertado, né? Nunca plantar num vaso grande, colocar no menor vaso que ele caiba, até porque você vai ter que trocar de vaso pelo menos a cada 2 anos ou 3 anos no máximo. E ele cresce pouco, né? Ele não é uma planta como uma catleia que vai crescendo e sai do vaso. Como ele cresce pouco, sempre é plantar centralizado no vaso, né?
nem um canto nem no outro. Todo o pafo a gente planta ele centralizado no vaso, né? E com esse tipo de substrato não precisa daquela camada de drenagem. Quem gosta pode colocar um pouco de brita no fundo, tá? Mas não é para esse tipo de substrato, lembrando isso, não é necessário. Então você centraliza ele aqui no vaso, sempre um vaso, como eu disse, menor possível e baixo. Eles odeiam vasos grandes e altos, principalmente, gostam de vaso baixo, pode até ser uma cuia. E aí você pega o substrato, coloca. Às vezes vocês veem o pessoal na internet com um pedacinho de pau fazendo assim para segurar a planta assim. Nunca isso, pelo menos não. O que eu sugiro é nunca apertar o substrato. Essas plantas são terrestres na natureza, né? Elas dão ou na serrapilheira, que é aquele conjunto de folhas no chão da mata, ou na serrapilheira em paredes de rocha, né? na Ásia e na Indonésia. Então, ela nunca está num lugar compactado, ela sempre está num substrato que, mesmo sendo terrestre, é um substrato que tem muito ar também, tá? É um substrato bem aerado. Então, você pode dar uma batidinha para acomodar as raízes, você pode, claro, fazer uma pressão com o dedo para ver se ficou alguma buraquinho, né? Você vai pressionando assim, fazendo assim com o dedo, né? Para ver se ficou algum buraquinho sem substrato, né? Batendo, e no final você completa o substrato. E eu já vou mostrar uma outra coisa bem importante para qualquer um dos páfios. Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente coloca uma camada de musgo por cima do substrato. A gente chama de cachecolzinho, é muito usado em Phalaenopsis. Em Cattleya, eu sei que ela apodrece as novas gemas e os brotos, né? E no páfio e no frag, eu posso fazer isso para segurar um pouco de umidade? Eu posso colocar um cachecolzinho de musgo? Ô Shirley, a grande verdade é que eu não sei se tem uma verdade absoluta em nenhum tipo de cultivo, né? Cada um tem suas experiências e sabe aquilo que deu certo, pelo menos para mim, ou estatisticamente, a maioria das vezes que eu vi o que deu certo e o que deu errado. Cachecolzinho em páfio, para mim, só vai aumentar o risco de você apodrecer a raiz ou trazer algum tipo de fungo ou bactéria. Eu acho que se você precisa do cachecol porque a planta está muito alta, ou porque foi plantada errado, ou porque está na hora de replantar. Então, aí é melhor tirá-la do vaso e trocar o vaso, né? Tá certo. Não vejo utilidade não, tá? Outra coisa importante, ó, vou olhar para esse aqui, ele sempre enraiza nesse limite. Então, nunca enterrar essa parte verde. E também nunca deixar a raiz assim à mostra. Então qual a ciência? A ciência é acertar exatamente esse ponto da junção. 1, 2 milímetros um pouco para cima, tudo bem, não é isso também que é o problema. Mas tem gente que coloca até aqui assim o substrato, vai matar a planta. Coloca até aqui, a raiz na hora que sair ela vai secar, porque a raiz ela não suporta um ambiente seco, a raiz nem do fragmipédio que a gente vai mostrar, nem do páfio. Então a raiz tem que sair num substrato úmido. Então se o substrato estiver aqui, nenhuma raiz nova vai entrar. Se tiver aqui, você tem a chance grande de apodrecer os brotos e perder a planta. Então coloca como tá aqui, ó. Dá pra ver certinho, ó. Tá bem na altura desse ponto, ó. Se vocês olharem, ó, tá bem na altura desse ponto, ó. Nem pra cima, nem pra baixo, tá? A planta tá bem presa, né? Se a planta tivesse ficado muito mole, coloca uma estaquinha daquelas de churrasco de bambu, é a coisa mais prática que eu achei até hoje. Você põe uma estaquinha de bambu aqui, põe outra aqui e junta elas em cima assim, né? Coloca um araminho e ele prende ela, tá? Não fica amarrando coisa nela, não. Coloca uma estaca aqui ou 2 estacas aqui, 2 aqui. A própria estaca segura ele parado, o que não é o caso aqui. A raiz dele não precisa como uma Cattleya ou uma Lélia, que precisa estar super fixada, senão a raiz dele, senão ele não raiza direito mesmo. Que acontece com uma Lélia ou com uma Cattleya. Nesse caso aqui não. Ele estando firminho como já está aqui, ó, já é o suficiente. Ele vai enraizar, né? Ó, tranquilo.